Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente nesse momento em cada coração. Irmãos, durante muitos e muitos anos, eu venho testemunhando nas igrejas por onde eu tenho passado. E inúmeras pessoas pediram para que eu gravasse esse testemunho, para que esse testemunho pudesse, através de um CD, pudesse ser ouvido por outras pessoas, certamente no sentido de fazer com que as pessoas entendam que verdadeiramente Deus existe e que a vontade de Deus é que todo pecador venha ao conhecimento do seu estado pecaminoso e entenda que o amor de Deus é maior. E por esta razão, nós resolvemos fazer isto. E aqui está o meu testemunho. Irmãos, tudo começou no ano de 1942. Nessa época eu tinha 5 anos, estava indo para completar 6 anos de vida. Meu pai chegava da Itália, vindo dos campos de guerra. O meu pai servia o exército brasileiro e durante mais de 2 anos o meu pai combateu nos campos da Itália na Segunda Guerra Mundial. Meu pai, voltando da guerra, desentendeu-se com a minha mãe por motivos e razões, simplesmente porque o meu pai queria que a minha mãe aceitasse que ele colocasse dentro de casa uma outra, segunda mulher. A minha mãe, é claro, não concordou com a atitude do meu pai e houve uma briga entre o casal, isto é, o meu pai e a minha mãe. Minha mãe foi se queixar com o meu avô, que também não era flor que se cheirava. E o meu pai, como um homem brabo, valente, um homem decidido, o meu avô se armou e veio tirar satisfação com o meu pai. Meu pai, sabendo que o meu avô também era um homem resolvido, meu pai se escondeu do meu avô. Enquanto meu avô estava esperando meu pai foi para um bar nas proximidades, foi beber. E meu pai, já bêbado, voltou para casa quando o meu avô também já tinha ido embora. Meu pai chegou dentro de casa gritando, brigando e ofendeu bastante a minha mãe. E o meu pai, dominado pela força da bebida, disse que ia matar a minha mãe. Eu tinha apenas 5 anos, eu ia completar 6 anos, eu não podia fazer nada. Meu pai então puxa de uma faca, bêbado, embriagado, nervoso, homem violento, chegando da guerra. Eu tinha quase certeza que meu pai teria coragem realmente de praticar uma ação criminosa. Ele disse: vou matar todo mundo, vou matar você, era minha mãe, vou matar os 3 meninos, eu era um dos 3. Ele de faca na mão e disse: vou matar primeiro esse aqui, era eu. Ele disse: vou matar esse macaquinho, porque eu sou de cor. E ele pulou para me agarrar. Isso que meu pai pulou para me agarrar. Eu pulei a janela para o lado de fora. Quando eu pulei a janela para o lado de fora, o meu pai pulou atrás, certo de que me agarraria. E se ele me agarra, com certeza ele iria me esfaquear. Meu pai saiu correndo atrás de mim. Isso que meu pai corre atrás de mim, minha mãe pega os meus 2 irmãos e pula para a casa do vizinho e pede socorro ao vizinho, e o vizinho amparou e protegeu minha mãe. Como meu pai não me alcançou, voltou de faca na mão. Mas graças a Deus ele não pôde fazer nenhum mal aos meus 2 irmãos, como também a minha mãe. E eu continuei correndo. Isto aconteceu na cidade de São Gabriel da Palha, no interior do estado do Espírito Santo. Quando eu cheguei lá no centro da cidadezinha de São Gabriel, num posto de gasolina, estava parado ali um caminhão. E eu entrei no posto e não permiti que o motorista ou o frentista me visse. Eu entrei secretamente, dei a volta, subi no caminhão
E eles não viram. Em cima do caminhão tinha 3 toras de madeiras enormes. A terceira tora que estava cobrindo a carga do caminhão era uma tora que tinha um buraco no meio, ou seja, essa tora de madeira tinha um oco. E eu ainda amedrontado, pensando que meu pai vinha ainda atrás de mim, e eu, para me esconder do meu pai, eu entrei naquele oco do pau. E o motorista acabou de abastecer o caminhão, entrou no caminhão, ligou o motor e foi embora para a cidade de Colatina, também no estado do Espírito Santo. O caminhão viajou a noite toda e eu no buraco do pau. Quando o caminhão chegou na cidade de Colatina, eram 6 horas da manhã do dia seguinte. O motorista parou, certamente para tomar café, e eu aproveitei e saí do buraco do pau, desci do caminhão e fiquei perambulando ali pelas ruas de Colatina. Mais tarde eu cheguei numa pensão. Aí a dona da pensão, Dona Maria Isabel, veio conversar comigo. Ela perguntou de onde eu tinha vindo, perguntou quem eu era. E na minha linguagem de um menino de 5 para 6 anos, eu conversei com ela. Eu disse que meu pai tentou matar a minha mãe, queria me matar, e por isso eu tive que fugir de casa. E ela então me ofereceu uma caneca de café, me ofereceu um pedaço de pão. E perguntou para onde eu ia, e eu também disse a ela que não sabia para onde ir. Ela disse, você quer ficar aqui em casa? Eu arranjo uma esteira, coloco aqui embaixo da escada e você dorme aqui. E eu aceitei o convite de Dona Maria e fiquei ali alguns dias na sua casa. Ela me dava comida, ela me dava bebida, ela me hospedava embaixo da sua escada, ali em uma esteira, ela arrumou uma cama e eu fiquei ali. Mas eu, com saudade da minha casa, com saudade dos meus irmãos, com saudade da minha mãe, não sabia como voltar lá de onde eu havia vindo. Eu entrei num trem que parou à noite ali em Colatina. É um trem noturno que chamava-se Pau de Arara. Ele ia para Vitória, Espírito Santo. Eu entrei naquele trem também escondido e viajei à noite. No dia seguinte eu estava desembarcando na estação de Argolas, lá em Vitória, no estado do Espírito Santo. Desci daquele trem e fiquei perambulando pelas ruas ali do centro de Vitória. Quando me dava fome, eu virava as latas de lixos em cima das calçadas, e das latas de lixos sempre eu tirava alguma coisa para comer. Em algumas ocasiões eu encontrava com as pessoas comendo e eu pedia. Alguém me dava alguma coisa, outros não davam. E eu continuava sempre andando na direção também não sei de quê. Perambulando de um lado para o outro, dormindo dentro dos carros velhos, abandonados, dormindo nas calçadas, vezes em cima de uma folha de jornal, completamente desamparado, descalço, vestido apenas com uma velha calça curta, toda rasgada e remendada, como também um velho brusão de chita, velho também rasgado. A verdade é que eu não tinha ninguém por mim. Eu estava completamente desamparado, longe da minha casa, longe dos meus irmãos, longe da minha família, longe da minha mãe. O medo me cercava. Eu ficava apavorado na escuridão da noite. Eu era obrigado a deitar e a dormir nos bancos das praças ou mesmo embaixo dos arvoredos das praças da cidade. Quando eu tinha sede, eu pedia água às pessoas ou mesmo costumava usar a biquinha do chefariz lá da praça. Lá eu tomava banho e eu passei a viver na rua. Virei menino de rua. Sem pai, sem mãe, sem casa, sem escola, sem amigos, sem colegas, sem nada. Eu estava completamente desamparado de tudo e de todos. Quando foi um dia, eu entrei em outro trem na estação de Argolas, no bairro de Santo Quatro, no estado do Espírito Santo. Escondido dentro de um trem, eu já havia habituado a fugir escondido. Eu viajei naquele trem e fui parar no Rio de Janeiro. Desembarquei na estação de Barão de Mauá. Era muita gente que transitava indo e vindo, e eu, perdido no meio daquela multidão, continuei caminhando sem saber para onde ir. E durante toda a minha vida, eu vivi no Rio de Janeiro. Eu dormia nas calçadas.
Eu dormi muitas noites na Gárida Central do Brasil. Passei a viver e conviver com pessoas decaídas da sociedade como eu também. Eu era apenas um menino. Com 6, 7 anos de idade, agora eu já sabia fumar. Eu catava as pontas de cigarros encontradas pelo chão e comecei a fumar, e assim me viciei fumando, catando pontas de cigarros pelo chão. Misturado com outras pessoas, mais ou menos da minha qualificação, logo conheci uma droga chamada maconha. E eu comecei a fumar maconha. Eu ainda não tinha 7 anos de idade, mas eu já era viciado em fumar aquela praga. Depois de ser viciado, então as pessoas passaram a me usar. Agora me mostrava a droga, e eu precisava da droga, eu queria a droga. Eu tinha necessidade, eu dependia da droga. Foi aí que eles me ensinaram a roubar. E eu comecei roubando as coisas pequenas primeiro. Eu comecei roubando carteiras, bolsas de mulheres, brincos, cordões. Passei a roubar nos trens da Central do Brasil. Eu roubava a carteira no bolso das pessoas. Logo me transformei num excelente batedor de carteiras. E cada dia minha vida ia em direções cada vez piores e cada vez mais complicadas. Mas hoje sei que apesar das dificuldades que eu vivia e que eu atravessei, hoje eu reconheço que Deus me conhecia. Já naquele tempo Ele já me amava. Naquele tempo Ele já havia me escolhido para que um dia eu fosse o que hoje eu sou. Mas eu não conhecia Deus. Eu não sabia quem era Deus. Eu não sabia onde encontrar Deus. Eu não sabia onde era a casa de Deus. Eu não sabia como poder contar e dizer a Deus da minha situação. Mas Deus continuou me protegendo e me vigiando. E mesmo assim, eu aprendi a roubar. Depois aprendi a brigar. Eu fui um excelente brigador. Me ensinaram a lutar golpes de capoeira. Me ensinaram a usar uma faca. Me ensinaram a usar um baralho. Me transformei em um dos melhores jogadores de carta da minha época. Fui um grande jogador. Eu conhecia todas as formas de enganar as pessoas através das cartas e levar o dinheiro das pessoas. Como jogador, como ladrão, como assaltante, eu precisava também saber lidar com a arma. Também não faltou quem me ensinasse. E eu aprendi a atirar. E fui um excelente atirador do meu tempo. Eu era capaz de conseguir colocar uma bala no alvo que eu desejava. Fiquei um homem perigoso. Fui crescendo, alcancei os meus 15 anos. Com 15 anos a polícia já me conhecia. Com 15 anos eu já havia experimentado várias e diversas cadeias no Rio de Janeiro. E a polícia não conseguia me prender, me deter num só lugar, pois eu tinha a minha forma de abrir as trancas, as fechaduras e os cadeados. Apenas com 3 palitinhos de fósforos, eu sabia manuseá-los. E eu sabia abria fechaduras. Eu fugia. E quando eu fugia, eu levava todos os outros presos que tivessem lá comigo. E cada vez e cada dia mais, eu fui ficando famoso na minha arte de ser ladrão, de ser assaltante, de ser fugitivo, de ser drogado, de ser viciado, de ser mau, de ser ruim. Pratiquei muitos crimes. Minha vida era um inferno. Viciado em bebida, viciado em droga, viciado em fazer e praticar maldade com as pessoas. A verdade é que o inimigo de Deus me usava nas suas próprias mãos e eu era dele escravo, eu era capaz e tinha que fazer tudo o que ele queria que eu fizesse. É claro que apenas num testemunho como esse, onde eu tenho apenas uma quantidade de minutos limitados para poder contar tudo, eu não vou poder dizer tudo o que eu gostaria de dizer, porque eu preciso limitar o tempo que eu tenho, mas a verdade é que eu vivi uma vida de sofrimento, uma vida de miséria.
Fui preso inúmeras vezes, aonde apanhei muito, eu sofri muito, eu fui castigado pelos policiais que queria que eu confessasse assaltos, roubos, e em muitos dos roubos e dos assaltos que eles queriam que eu contasse que era eu, que era o meu grupo, que era os rapazes que trabalhavam junto comigo. Eu não tinha nada a ver com isso e paguei por inúmeros crimes sem ter praticado. E tudo isso faz criar no coração das pessoas cada vez mais revolta e ódio. E o tempo foi passando, e logo começou a aparecer minhas fotografias nas páginas dos jornais daquela época. Tinha um jornal no Rio de Janeiro chamado O Dia, tinha um outro jornal chamado A Notícia, tinha um outro jornal chamado Luta Democrática. E eu comecei a me destacar nas páginas dos jornais com as minhas fotografias como marginal, perigoso, procurado, caçado pela polícia. Se alguém encontrasse, tinha autorização de matar, porque era a única forma de se livrar de um homem mau, perverso, nas minhas condições, seria matar. E havia muitas pessoas me procurando para matar, mas a verdade é que Deus não permitia que tal coisa acontecesse. Deus queria que eu me transformasse num pregador da sua palavra. Deus queria que eu me transformasse num cantor evangélico, e que através da minha voz, que através da minha música, aonde eu poderia alcançar milhares e milhares de almas. Deus tinha um plano comigo. As pessoas lá de fora não entendiam, e eu também não sabia de nada, mas Deus já havia me escolhido. Hoje eu sei disso. E eu cheguei à idade de 17 anos. Um homem perigoso. Certo dia eu conheci um senhor. Conversando com ele, ele conversando comigo, eu disse para ele que eu não tinha documento, que eu não possuía nem sequer uma certidão de nascimento. Ele disse: se você quiser, eu te levo no cartório, eu assino um termo de responsabilidade e eu tiro o seu documento de sua certidão. E eu aceitei. Ele me levou num cartório. Ele se responsabilizou-se por mim e foi feita uma minha certidão de nascimento. Para não dizer que eu não tinha nenhum documento, eu tinha agora a minha certidão de nascimento. Eu me lembrava justamente do dia que eu havia nascido, e conhecia e lembrava do nome da minha mãe, do meu pai e também dos meus avós. Então não foi tão difícil fazer uma certidão de nascimento. Naquela época as coisas eram mais fáceis talvez do que hoje são. E eu continuei praticando os meus crimes, cada dia, cada vez mais. Resolvi organizar uma quadrilha de meninos, rapazes, de pessoas habilidosos, que tinham e que possuíam condições plenas de poder roubar e assaltar e ampliar o nosso quadro criminal cada vez mais. E eu treinei um grupo de meninos, um grupo de rapazes mais ou menos da minha idade, 15, 16, 17 anos, e nós infernizamos a vida do Rio de Janeiro. Roubávamos em Niterói, roubávamos na Central, roubávamos na Praça 15, roubávamos na Tijuca, roubávamos em Madureira, roubávamos em Cascadura, roubávamos em Nova Iguaçu, roubávamos em todas aquelas regiões ali, Duque de Caxias. Nós aterrorizava o pessoal daquela época nas ruas da cidade. Tínhamos como esconderijo, lugar onde partíamos o